Fala galera, vamos começar mais uma aula de Química e nós estamos falando sobre as reações químicas. Então vamos dar uma continuidade e relembrar o que nós já falamos até o momento. Bom, a Química, como nós já dissemos, é uma ciência que estuda a transformação. Ou seja, o que nós vamos estudar na Química então? Nada mais que as propriedades das substâncias, dos materiais que existem e suas transformações, tá? E essas transformações nós já falamos que é chamada de reações químicas. Bom, existem vários tipos de reações químicas, nós vamos tratar de 4 nesse primeiro momento, tá? A primeira delas é a reação de síntese. O que seria a palavra síntese? Eu vou sintetizar, eu vou criar algo, tá? Então, uma reação de síntese nada mais é que juntar 2 reagentes, 2 elementos, 2 materiais distintos, e ao juntar esses materiais distintos, que nós chamamos de reagentes, ele forma um único produto, somente um produto, tá? Isso é chamado de reação de síntese. Bom, então vamos ver uma ilustração desse tipo, tá? Então vamos pegar aqui. Se eu tenho ali a reação, o elemento A, juntando com o elemento B, então são materiais totalmente distintos, tá? O que vai acontecer? A junção desses dois vai ser a síntese para a formação do elemento AB, que nada mais é que a junção do elemento A com o B. Uma vez que eu juntei o elemento A com o B, eu formei um novo material que é o AB, com características e propriedades diferentes, tá? De uma certa forma análoga, vamos falar assim, eu tenho duas pessoas ali, um homem e uma mulher, Quando eles se juntam, formam um filho, Um casal forma um filho e esse filho ele tem características diferentes do pai e características diferentes da mãe, Existem características semelhantes? Existem, Mas ele é um elemento ou um ser totalmente diferente, tá? Eu estou fazendo uma analogia aqui. E vamos lembrar que sempre o que nós falamos, a equação química, eu represento uma reação química através de uma equação. Então isso aqui para mim é uma equação, tá? Onde essa seta aqui, ela indica o processo de transformação, ou seja, tudo que estiver antes dessa seta é chamado de reagente, e tudo que estiver depois dessa seta é chamado de produto, tá? Então eu tenho reagente e produto. O reagente fica antes da seta porque são materiais distintos que, ao se unir, vai formar um único produto. Quando forma um único produto, nós estamos falando da reação de síntese, tá? Bom, vamos ver outro exemplo. Então aqui, nesses exemplos, eu tenho ali o elemento ferro mais o elemento enxofre formando o sulfeto de ferro. Aí depois, na outra reação, eu tenho o gás hidrogênio, o gás cloro, formando o ácido clorídrico, 2HCl. E por último, eu tenho ali o mercúrio, 2 mercúrio, mais o gás oxigênio, formando o óxido de mercúrio, tá? Então, o que você vai perceber? Sempre, vamos pegar aqui, sempre a setinha, indica o processo de transformação. Que está antes é reagente. Então, sempre eu terei 2 ou mais reagentes numa reação de síntese e vou formar um produto,
produto, somente um, tá? Isso é a reação de síntese. Estou sintetizando, tá? Bom, se eu tiver elementos como um óxido básico, se juntar com a água, tá? Eu vou formar sempre uma base. No bimestre passado nós falamos de ácidos, sais, base e óxidos, né? Então, se eu pegar um óxido básico, o que é um óxido básico, né? É um óxido que tem caráter básico, ou seja, ele em junção com a água, né? Ele vai formar uma base. Então, BaOH, base, tá? Então, eu juntei esse óxido com a água, ele forma uma base. Se eu pegar um óxido ácido e juntar com a água, então agora eu tenho um ácido, tá? Ó, CO2 mais H2O formou H2CO3, Cl2O5 mais H2O formou HClO, tá? H2Cl2O6, simplificando, né, dá HClO3. E se eu juntar um óxido básico com óxido ácido, eu sempre vou formar um sal, tá? Lembra que um ácido neutraliza uma base e o resultado sempre é sal e água. Como eu estou falando que eu estou juntando dois óxidos, então o resultado do produto é somente um sal. Bom, eu tenho também, além da reação de síntese, a reação de decomposição ou análise. O nome decomposição já indica alguma coisa, né? Decompor é quebrar, é diminuir, né? Então, o que eu tenho na decomposição e análise? É o inverso da síntese, ou seja, significa então que eu vou ter um único reagente e eu vou decompor, eu vou quebrar esse reagente e vou formar dois ou mais produtos, tá? É o inverso da síntese. Então, essa reação de decomposição análise, ela pode ocorrer utilizando três fontes, né, de energia. A primeira é o calor, tá? E aí ela vai ser chamada de pirólise. A outra é a eletricidade. Então, essa reação de decomposição vai ser a eletrólise. E a última é a luz, né? E essa reação de decomposição será chamada de fotólise. Bom, como o próprio nome diz, né? Nós já dissemos que uma reação de decomposição, decompor, quebrar, tá? Lembra lá na matemática, eu vou fazer a decomposição do número 8, então eu vou quebrando, dividindo esse número até chegar no menor número possível, tá? Então eu estou quebrando. Em uma reação de decomposição, nós sempre teremos um único reagente formando dois ou mais produtos, tá? Bom, vamos ver na ilustração. Então eu tenho aqui o HCl. O que aconteceu? Quebrou, deixa eu voltar aqui, a molécula do HCl se separou, então ficou H2, o gás hidrogênio, e Cl2, que é o gás cloro. Então eu quebrei a molécula do ácido HCl e formei o gás hidrogênio e o gás cloro. Aqui a mesma coisa. Então eu tenho CaCO3. O que eu vou fazer aqui? Ó? Separo o Ca, tá, do CO3. Então eu vou ter o CaO, óxido de cálcio, e o CO2, que é o gás carbônico, tá? Então eu tenho um único reagente, um reagente formando produtos, tá? Dois ou mais produtos. Então, na decomposição é o inverso da síntese. Eu sempre tenho um reagente formando produtos, tá?
Bom, vamos ver outra ilustração. Então agora aqui nós temos novamente as carinhas, né? Então eu tenho aqui o elemento AB, tá? Ó, o elemento AB, ele foi decomposto, ou seja, ele foi separado e formou o elemento A e o elemento B sozinho, tá? Então a reação de decomposição é separação, é quebrar, é diminuição, tá? E você parte de um único elemento e forma dois ou mais elementos, tá? Então temos outros exemplos aí para estar memorizando. Bom, um outro tipo de reação que nós temos é a reação de deslocamento ou simples troca. O que vem a ser essa reação de deslocamento ou simples troca? Tá? É quando uma reação de uma substância simples, tá, reage com uma composta. Bom, professor, o que é uma substância simples? Substância simples é quando ela é formada por um único átomo. Então, por exemplo, H2O é uma substância composta. Por que é composta? Porque tem um átomo de oxigênio e tem um átomo de hidrogênio. Então, eu tenho dois átomos formando a molécula. No caso do ferro aqui, que é um metal, para formar a molécula do ferro, eu só tenho ferro, o Fe. Então, eu só tenho um átomo, só tenho o átomo de ferro, tá? Então, isso é uma substância simples. Então, para ser uma reação de deslocamento ou simples troca, significa que um dos reagentes deve ser uma substância simples e um dos reagentes tem que ser uma substância composta, tá? Bom, então aqui eu tenho um exemplo, ó. O ferro, substância simples, e o sulfato de cobre, substância composta. Ferro simples porque só tem ferro. Sulfato de cobre composta porque tem o O, que é o oxigênio, o S, que é o enxofre, e o Cu, que é o cobre, tá? Bom, onde houve a troca aqui? O ferro, tá, que é um cátion, carga positiva, trocou com o cobre, que é a carga positiva, o Cu. Então, o ferro, tá? Deixa eu ver se consigo. Não. O ferro, ele troca com o cobre, formando FeSO4 e liberando o cobre metálico, tá? Bom, essa reação são também conhecida como reação de substituição. Por que substituição? Porque eu estou substituindo um elemento por outro. Nesse caso aqui, nós estamos substituindo o cátion, que é a carga positiva, tá? Mas poderia ocorrer de substituir o ânion, que é a carga negativa? Sim, tá? É possível. Então vamos ver aqui novamente, ó. Lembre sempre, reação de deslocamento ou simples troca, eu tenho que ter um elemento composto, ó, elemento composto. Por que composto? É o átomo A e o átomo B, reagindo com um elemento simples, substância simples. Por que substância simples? Só tem um átomo C. Então aí eu vou trocar. Se o A é o positivo, o B é negativo. Sempre a fórmula nós falamos é um positivo, não é? Positivo juntando com negativo. Então, se eu mantive o A, então o B é negativo, o C também é negativo. Então eu troquei a parte negativa. Substituir o B foi substituído pelo C, tá? Então formou AC e liberou o B. Isso é uma reação de deslocamento ou simples troca, tá? Lembrando que ela pode acontecer na parte positiva, ó, o caso aqui, ó, Fe mais 2HCl, esse último aqui, ó, tá? Ó, esse último.
o que vai acontecer? O ferro, se eu for olhar lá na tabela de cátions e ânions, que eu disponibilizei para vocês na aula passada, o ferro é carga positiva, o H é positivo, então eu vou fazer uma substituição, o ferro vem no lugar do H e o H no lugar do ferro, tá? Então aí eu formo o meu produto, que é o FeCl2, e libero o gás hidrogênio, tá bom? Bom, quando uma substância simples é um metal, nós temos algumas considerações a ser estudadas, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Colocar uma placa de cobre metálico numa solução aquosa de nitrato de prata e colocar uma lâmina de prata numa solução aquosa de nitrato de cobre. Então o que eu fiz aqui? Eu tenho duas situações que parecem ser a mesma coisa, tá? É como se eu falar assim, ó, você está preparando um copo de água e sal, ou seja, você coloca a água primeiro, depois uma colher de sal, tá? Ou você poderia começar pegando um copo, colocando uma colher de sal e depois completando com água. É a mesma coisa? Neste caso do exemplo que eu estou falando, não é. Mas, quando eu estou falando de uma reação de deslocamento ou simples troca, tá? Isso não é a mesma coisa. Por quê? Depende da ordem de reatividade dos metais. Então, no primeiro caso, tá? Então eu tenho o cobre, que é a placa de cobre, e dentro do copo uma solução incolor de um sal, que é o nitrato de prata, tá? E no outro caso, eu tenho a reação, que a solução inicial, que era incolor, passou a ser uma solução azulada. Num segundo caso, nós falamos o contrário. Eu tenho a placa de prata misturado numa substância incolor de nitrato de cobre, tá? Ao colocar isso, a solução permaneceu incolor. Por que no primeiro caso a cor da solução ficou azul e no segundo não? Por que isso acontece? Porque na realidade, tá? Nós temos uma ordem de reatividade, tá? Então, no primeiro caso, o cobre, tá? Ele é mais reativo do que no segundo caso, que é a prata, tá? Então, vamos ver essa ordem de reatividade. Então, essa ordem de reatividade é isso aqui, ela sempre funciona nesse seguinte sentido, tá? A fila de reatividade dos metais, ela está de forma crescente, do menor para o maior, do menos reativo para o mais reativo, tá? Então, se eu olhar aqui, ó, o menos reativo é o CS e o mais reativo é o AU. O AU é o ouro, tá? Então, isso significa o quê? Que o ouro é o metal mais reativo. Qualquer coisa que eu colocar o ouro, ele vai trocar. Agora, se eu pegar a platina e um sal de ouro, não vai fazer troca, porque o ouro ele é mais reativo, tá? Então, vamos ver aqui em questão de exemplo. Quando a substância simples é um não metal, o que eu posso olhar na questão do não metal? A mesma situação, também tem uma ordem de reatividade. O não metal é a carga negativa. Deixa eu voltar aqui. Quando eu falo do metal, o metal sempre é o positivo, sempre troco o cátion, que é o primeiro elemento da fórmula, tá? Quando eu estou falando do não metal, eu estou falando dos elementos negativos, tá? Que são os ânions. A fila de reatividade dos metais é essa aqui, do menor para o maior, menos reativo para o mais reativo, tá?
Bom, é muito importante você saber que as leis que regem as reações de deslocamento se resumem nas filas de reatividade, tá? Então, essas filas de reatividade eu tenho que ficar atento a elas, tá bom? E o último tipo de reação é a reação de dupla troca. O nome já diz, né? Dupla. Então, significa que eu vou trocar dois elementos. Que dois elementos? Ou seja, nessa reação eu só tenho reagentes com substâncias compostas, tá? Lembra sempre que substância composta é quando possui mais de um átomo. Então, se eu tiver aqui, ó, Cl2, isso é uma substância simples. Por que substância simples? Tá? Por que é uma substância simples? Professor, tem dois átomos de cloro, mas só tem cloro, né? Só tem o Cl, então é substância simples. Agora, se eu tiver o H2O, né? H2O é uma substância composta. Por que composta? Porque eu tenho o átomo de oxigênio e o átomo de hidrogênio. E numa reação de dupla troca, os reagentes, lembra que sempre você vai ter reagente formando produto, tá? Reagente é o que está antes da seta. Então, esses reagentes têm que ser substâncias compostas, tem que, na sua fórmula molecular, possuir mais de um átomo, tá? Então, aqui no exemplo, eu tenho a substância B e tenho a substância CD, são os reagentes. Então, aqui eu tenho meus reagentes, são substâncias compostas, né? Formando os meus produtos, tá? Então, o que aconteceu? Eu troquei o B pelo D, tá? E ficou AD e CB, tá bom? Bom, quando eu tenho uma setinha para baixo, indica a formação de precipitado. O que é precipitado? É um material sólido no fundo do copo. Ou seja, se você pegar dissolver um monte de sal na água, pegar 10 colheres de sal e colocar em um copo de água, você vai ver que o sal fica no fundo. Quando aparece aquele sal no fundo, a gente chama de precipitado. E para indicar esse precipitado, a gente coloca uma flecha no sentido para baixo, tá bom? Então, neste exemplo aqui, ó, todos são substância composta, ó, NaOH, tá? Na é o sódio, O oxigênio, H hidrogênio. Do outro lado eu tenho o HCl, tá? HA hidrogênio, Cl cloro, tá? Lembra sempre que essa é uma equação química. A equação química, ó, a setinha estou passando em cima dela porque indica a transformação. O que está antes dela é os reagentes e o que está depois, produto. O que importa na reação de dupla troca é o reagente. Todos eles são substâncias compostas, possuem mais de um átomo em sua molécula. Se é substância composta, então nós temos reação de dupla troca, tá? Bom, e é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado até agora. Na próxima aula a gente continua, tá? E qualquer dúvida é só mandar mensagem.